de uma das parábolas mais conhecidas do Senhor Jesus Cristo, Lucas capítulo 15, versos de 11 a 32. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia ou precisa de ajuda para localizar o texto. Lucas capítulo 15, versos de 11 a 32. Aqui encontramos a parábola conhecida como parábola do filho pródigo. Assim lemos nesse texto. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome pela tua palavra e suplicamos, Pai, que dirigidos pelo teu Espírito, possamos compreender, receber, acolher o recado que tens para cada um de nós nesta manhã. Fala ao nosso coração, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto em que o Senhor Jesus narra esta parábola, ele é um conjunto de 3 parábolas. O Senhor Jesus estava sendo seguido pelas pessoas e o texto bíblico no início desse capítulo diz que publicanos e pecadores queriam estar em volta de Jesus ouvindo o seu ensino.
Mas o texto também diz que fariseus e escribas começavam a ver isso e começavam a criticar a Jesus, dizendo que ele vivia rodeado por publicanos e pecadores e que até comia com eles. Jesus então narra 3 parábolas, numa sequência. A primeira fala a respeito de um homem que tinha 100 ovelhas, mas uma daquelas ovelhas se extraviou. E ele então deixa as 99 agrupadas e vai em busca daquela que se extraviou. E quando consegue encontrá-la, ele volta para casa com aquela ovelha extraviada nos ombros, talvez ferida, machucada pelos caminhos em que andou. E o texto diz que ele convida então os seus vizinhos, seus amigos, para festejar, porque ele encontrou aquela ovelha que estava perdida. A segunda parábola fala a respeito de dinheiro. Ele diz a respeito de uma mulher que tinha 10 dracmas e que perdeu uma daquelas dracmas. E ela então varre a casa e ela vai com uma candeia. Diz o texto que ela vai procura iluminar a parte interna da casa. As casas, principalmente as de pessoas mais pobres, elas não tinham janelas nos cômodos, e então a luz entrava apenas pela porta. Para procurar nos cantos de cada cômodo, ela então se empenha e vai com uma lamparina, com uma candeia, e procura até encontrar aquela dracma. E encontrando, convida suas amigas e se alegra por ter encontrado aquela dracma. E finalmente, esta parábola que vemos. Primeiro fala a respeito de bens. Uma ovelha que era propriedade daquele homem. Depois fala a respeito do dinheiro propriamente, uma dracma que foi perdida. E depois ele fala a respeito de pessoas. Em todas essas 3 parábolas, ele ressalta o fato da alegria que Deus tem de uma pessoa que se aproxima dele. A alegria que Deus tem então mesmo de um publicano, um pecador que se aproxime para conhecer a respeito de Deus, conhecer a respeito do que Deus tem para cada um de nós, numa busca de uma mudança de atitude, de uma mudança de vida, e que isso é motivo de festa no céu. É motivo de festa uma pessoa que se arrepende, muda de atitude, busca se aproximar de Deus. Nós estamos dentro de uma série de mensagens cujo título é Siga-me. Vamos ver nessa parábola destes 2 filhos, o que é que nós podemos aprender a respeito de seguir a Jesus. Começamos, é claro, com o filho mais novo. E o filho mais novo, ele decidiu não seguir o pai. Ele preferiu se distanciar do pai. Ele mudando completamente o que era o costume da sua época e que continua sendo o costume hoje. Uma herança é repassada após a morte daquela pessoa que é o proprietário de todos aqueles bens. Ele chega para o seu próprio pai e diz: meu pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai então divide entre os filhos as suas partes. Vale destacar que o filho mais velho teria direito ao dobro dos demais filhos. Teria direito a uma herança que fosse o dobro da que os demais filhos tivessem. Então, nesse caso, em que este pai tinha 2 filhos, o mais novo teria direito a 1/3 daquela herança, e o mais velho teria direito a 2/3 daquela herança. Aquele filho mais novo, ele então
pede que o pai faça a partilha dos seus bens, e o texto diz que depois de alguns dias, ele não esperou muito tempo, com brevidade, ele procurou ajuntar tudo o que tinha e foi para uma terra distante. Ele decidiu não seguir o pai, decidiu viver apenas para si mesmo. Aquilo que o pai então dedicou para ele como herança, ele agora queria gastar consigo mesmo, com a sua alegria. E a gente vê que nos dias de hoje, as pessoas estão vivendo apenas para a sua própria felicidade. Se eu fico feliz com isso, está bom. Mesmo que isso cause problemas para outras pessoas. E um dos princípios da moral é que o meu direito termina onde começa o direito do próximo. E alguém coloca um som bem alto em casa, mesmo que seja depois das 10 horas da noite ou antes das 6 da manhã, e acha que aquilo está muito bem, eu estou satisfeito com isso e não importa se os vizinhos vão se incomodar ou não. Alguém para o carro no meio da rua e quando as pessoas começam a buzinar, aí é que ele acha bom, porque ele está atrapalhando mesmo a vida dos outros. Aquele homem então buscou viver para si mesmo. E qual foi o resultado disso? O resultado disso, o texto diz que ele desperdiçou aquilo que tinha, aquilo que ele possuía, e que o seu pai é que tinha feito o esforço de juntar aqueles haveres, aqueles bens, foram então ganhos pelo trabalho do seu pai, mas agora ele, vivendo para si mesmo, desperdiçou tudo o que tinha. Aí nós temos o texto de Marcos capítulo 8, verso 35, que diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á, diz o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo que quando a gente quer tirar o proveito da maneira como a gente pensa, para aquilo que a gente acha que é o melhor para a gente mesmo, então isso vem a se tornar desperdício. Mas quando a gente aplica a nossa vida naquilo que são os princípios de Deus, em realizar a vontade de Deus, em sermos instrumentos de Deus, então é que a nossa vida terá o proveito verdadeiro. Aquele homem achava que até a vida lhe devia alguma coisa, embora sendo ainda um jovem, mas ele achava que o seu proveito na vida estava ficando aquém daquilo que ele merecia. Ele merecia mais, ele merecia ter coisas que pudessem fazê-lo estar em alegria com os seus amigos, festejando talvez. Ele achava que a vida lhe devia um pouco mais. E a gente pode pensar no Senhor Jesus Cristo, que disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E de que, ao invés de pensar que a vida lhe devia um pouco mais, a gente precisa pensar que a nossa vida é que deve um pouco mais. A nossa vida é que deve um pouco mais naquilo que podemos fazer às pessoas que estão à nossa volta. Vamos passar para o filho mais velho. É interessante que essa parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas o filho pródigo é apenas um dos personagens desta parábola. Existe o filho mais velho. E o que é que aconteceu com o filho mais velho? O filho mais velho vinha voltando do campo e viu a festa, e quando descobriu que aquela festa é porque seu irmão havia retornado, ele fica indignado.
Agora imagine que aquele filho mais novo desperdiçou a sua parte da herança, aquela terça parte da herança tinha ido embora com o filho mais novo, e agora o filho mais novo volta, podemos dizer, de mãos abanando. O filho mais velho entendia que agora tudo que o pai deixasse seria para ele, mas agora aquele filho volta, e aquele filho é recebido como filho. E como será então quando o pai falecer? Ele vai ter que dividir aquilo que representava agora 2/3 do que era o total anterior, e agora talvez ele teria que tirar mais 1/3 para aquele seu irmão, que depois de desperdiçar tudo, volta, e talvez para diminuir a sua parte da herança, aquele filho fica indignado. E fica indignado porque o pai ainda faz festa. O pai ainda manda matar o novilho cevado. O filho mais velho, as características é de que ele pensava que seguia ao pai, mas do seu jeito. Ele vai para o pai e diz: eu te sirvo desde sempre, nunca transgredi uma ordem tua, e no entanto nunca me deste sequer um cabrito para que eu me alegrasse com os meus amigos. Mas aí chega esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, e tu mandas matar um novilho cevado. Aquele filho pensava que seguia ao pai, mas do seu jeito. Ele achava-se justo. Ele diz então: eu nunca transgredi uma ordem tua. Ele estava insatisfeito com o pai. Apesar de estar na companhia do pai, de desfrutar da companhia do pai, ele não entendia, não tinha esse sentimento de pertencer. Ele não tinha essa alegria de estar na presença do pai. Ele então está insatisfeito mesmo dentro daquela condição de que ele tinha tudo de que precisava. Ele tinha para a sua vida todas as necessidades atendidas. No entanto, ele continuava insatisfeito. Ele achava que o pai lhe devia alguma coisa. O primeiro filho achava que a vida lhe devia alguma coisa e ele queria usufruir disso. O segundo filho achava que o próprio pai lhe devia alguma coisa. O pai não tinha dado sequer um cabrito para que ele se alegrasse com os seus amigos. Às vezes a gente é um pouco como o filho mais novo, ou às vezes um pouco também como o filho mais velho. Como filho mais novo, a gente começa a pensar em função da sociedade em que a gente está inserido. A gente começa a pensar que algumas coisas na Bíblia parece que são meio antiquadas mesmo, são retrógradas, são algo que se aplicava talvez naquele tempo, mas não neste tempo. Claro que há circunstâncias que precisamos pensar em termos do contexto em que cada coisa na palavra de Deus é apresentada. E o próprio contexto vai nos dizer quando alguma coisa diz respeito a uma prática daquela época. Por exemplo, há um texto que menciona a respeito da mulher não cortar o cabelo, e de que o homem não deve ter o cabelo comprido. Mas o próprio texto vai dizer assim: julgai entre vós mesmos, se é digno, se é honroso para o homem ter o cabelo comprido. O próprio texto está dizendo que é algo que diz respeito àquele contexto, de que a prática era essa, de que não era respeitoso, não era honroso. E então o próprio texto vai apontar quando alguma coisa que está sendo ensinada faz parte do contexto, da prática daquela época. Há o texto que diz que a mulher não deve falar na igreja.
E aí a gente estaria errado quando qualquer mulher vem aqui à frente e diz alguma coisa. Uma mulher que seja professora de escola bíblica dominical, de qualquer momento em que isso aconteça. Mas o próprio texto vai dizer algo semelhante. Porque o texto vai dizer que para aquela sociedade não é digno para a mulher falar em público. O próprio texto vai se referir. Mas quando a gente começa a pensar que os princípios da palavra de Deus estão ficando para trás, de que certas coisas que a Bíblia recomenda, isso são coisas que hoje em dia não tem mais razão de ser. Ontem estivemos aqui reunidos para o Aliança. Foi o nosso preletor, o pastor Ney Ladeia. Foi um momento muito agradável de ouvir falar a respeito de relacionamento conjugal. E ele estava mencionando como a sociedade de hoje tem o relacionamento conjugal como algo que é temporário, algo que é efêmero, que é passageiro, que é sem profundidade, superficial, e que as pessoas então não precisam ter compromisso com aquilo que foi a promessa feita no dia do casamento. Nenhum compromisso diante de Deus, que estabeleceu o casamento para que seja a oportunidade em que duas vidas caminhem lado a lado por toda a experiência da vida. Ele até citou com um dos momentos, né, em que ele cita algumas histórias que pela sua graça trazem a lição. E ele disse que há duas coisas que nesse tipo de relacionamento atual se tem como fundamentais: beleza e paciência. E ele disse: se der tudo certo, beleza, se não, paciência. Mas que o princípio na palavra de Deus é de que a gente precisa conversar sobre as coisas que precisam ser tratadas. Caminhar então buscando as soluções para os problemas de relacionamento, os problemas conjugais. Conversar sobre tudo, de tal maneira que a construção possa ser contínua no casamento, e então o viver uma vida inteira juntos, ao invés de ser encarado como uma prisão, é um deleite. É poder compartilhar com alguém as experiências da vida e chegar ao fim dela, olhando para trás e agradecendo pela caminhada juntos. Às vezes a gente começa a pensar que algumas coisas na palavra de Deus, assim, estão antigas, são antiquadas, ficaram para trás. Achamos que o pensamento da sociedade atual é mais moderno. E aí, com isso, muitas vezes propositadamente nos distanciamos do que a palavra de Deus nos recomenda. Se a gente diz que aquele formato ali que a palavra de Deus apresenta ficou para trás, a gente caminha então noutra direção, propositadamente desprezando a palavra de Deus. Isso foi o que aquele filho mais novo fez. Ele foi para distante do pai. Ele foi para um lugar longínquo, diz a palavra. E aí passamos a viver apenas para nós mesmos, deixamos de seguir o exemplo de Jesus. Mas às vezes a gente corre o risco de ser também como o filho mais velho. O filho mais velho estava junto do pai. O filho mais velho servia ao pai, era obediente ao pai. Mas é como se ele estivesse servindo por obrigação. Eu nunca transgredi uma ordem tua. Ele fala como se aquilo fosse um peso na sua vida. E às vezes a gente é levado a servir a Deus como que por conta de uma responsabilidade.
como que uma obrigação que nos foi imposta. E então até mesmo vir ao templo, participar de escola bíblica, como sendo isso uma obrigação. Mas é interessante notar que aquele pai, ele permite que o filho vá distante. Aquele pai, ele pelo contrário, ele está aguardando que o filho se volte para ele. Ele está aguardando que aquele filho retorne. O texto bíblico diz que o filho vinha ainda longe, quando o pai partiu em sua direção. Isso significa dizer que o pai estava atento. Eu imagino aquele pai, talvez mesmo até cuidando dos afazeres das suas propriedades, mesmo ele tendo muitos trabalhadores que faziam o serviço para ele, mas onde ele estivesse, de estar olhando para o horizonte. Será que meu filho está se aproximando de algum lugar agora? De tal forma que quando o filho de fato surge, ele distante ainda, já vê o seu filho, já avista o seu filho e vai ao seu encontro. É aquele pai que permite que a gente se distancie dele. Ele não quer que a gente faça as coisas por obrigação. Ele não queria que aquele filho permanecesse com ele, aquele filho mais novo permanecesse com ele por obrigação, ao ponto de que ele paga o preço. Ele diz: ok, meu filho, você não quer ficar, e para você fazer aquilo que você quer, eu preciso lhe dar 1/3 dos meus bens. Ok, está aqui 1/3 dos bens. Ele permite o distanciamento do seu filho, porque ele deseja que a volta seja voluntária. Ele deseja que o nosso serviço a ele seja voluntário. Ele deseja que a gente sirva a ele não por obrigação, mas por gratidão, por alegria, por saber que é com ele que nós podemos estar na melhor posição da vida. O que é que aconteceu com aquele filho mais novo? Ele foi para longe, desperdiçou tudo que tinha, e de repente ele se viu comendo a comida que era dada para os porcos. Isso não quer dizer que era o tipo de comida que a gente talvez tenha hoje sendo dado aos porcos, né? Eu nem crio porcos para saber o que é que é dado, mas havia um certo tipo de planta que produzia uma vagem. E então, aquela vagem tinha aquelas sementes que eram comestíveis, e aquilo era servido como alimento para os porcos. Ele não tendo outra coisa, e aquela nação passando por uma crise, uma fome, o que foi oferecido para ele foi comer daquilo que os porcos comiam. E ele então, o texto bíblico diz que, caindo em si, disse: os trabalhadores de meu pai têm pão em fartura, e eu aqui passo fome. É o entendimento de que quando a gente está perto de Deus, é que a gente desfruta daquilo que Ele tem para nós. Mesmo quando aquilo que Ele tem para nós possa ser difícil. O apóstolo Paulo, por exemplo, dedicou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E ele diz mais: o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, Ele morreu por todos. E se Ele morreu por todos, isso quer dizer que todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo então coloca a sua vida como expressão de gratidão, de adoração ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é aquele que morreu pelos nossos pecados, que entregou a sua vida para que nós pudéssemos receber de graça perdão pela fé, podermos ter certeza de salvação. E então o apóstolo Paulo diz que esse amor de Cristo é que nos move, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos motiva, de tal maneira que tudo aquilo que Paulo fez foi em resposta a esse amor.
Agora tem um momento na vida em que o apóstolo Paulo começa a dizer tudo que ele sofreu, e ele diz: eu recebi 5 quarentenas de açoites, menos um. Ele diz que foi apedrejado e deixado como morto já. Ele teve que fugir de uma cidade pendurado num cesto. Imagine uma muralha muito alta, e que a pessoa entra no cesto, aquele cesto está amarrado numa corda, e que a pessoa segurando aquela corda, e quem está dentro do cesto não pode fazer nada, fica à mercê do que quer que aconteça. Já narrei aqui a experiência de pular numa, como é que chama? Aquela descida num cabo, tirolesa, né? Numa tirolesa, e era uma tirolesa toda especial. Eu já tinha pulado numa tirolesa, de modo que quando fui para a segunda, achei que era maneiro. Eu tinha ido numa tirolesa aqui, nas dunas lá do Rio Grande do Norte. A gente senta naquela cadeirinha e o chão vai se afastando aos poucos assim, a gente sai com o pé no chão. Então a gente não tem tanto a noção da altura na hora da partida. Mas que de repente fui para uma tirolesa que ficava na beira de um penhasco. Um penhasco que tinha no mínimo 1,5 vezes a altura dessa parede. E lá de cima, na hora da gente pular, e aí não tem chão perto, e a gente vai pular ali naquele vazio, e a minha solução para ter a coragem de pular, foi olhar para o equipamento em que eu estava ligado, o cinto que estava preso, olhar para a fixação do gancho que segura naquele carrinho que desce ali naquele cabo, olhar para a situação do cabo, ou seja, confiar no meu equipamento para poder pular. Agora eu fico imaginando o apóstolo Paulo dentro daquele cesto, naquela muralha, e sem poder fazer nada, à mercê apenas de quem estava segurando na outra ponta da corda. O apóstolo Paulo então é um exemplo de que, por servir a Jesus, nem sempre estaremos tendo, vamos dizer, do bom e do melhor. Graças a Deus, aqui no Brasil, a gente tem a liberdade de pregação do Evangelho. A gente ouviu o Evangelho porque alguém pregou livremente, e a gente tem a oportunidade de livremente pregar o Evangelho também. Mas em quantos países cristãos estão morrendo por causa da sua fé em Jesus Cristo? Isso quer dizer que andar perto de Jesus às vezes pode exigir um preço extraordinário. Pode exigir às vezes que você tome atitudes extraordinárias, atitudes diferentes daquela que o mundo ao redor toma. Pode ser que você seja até prejudicado por causa desta atitude, mas você opta por seguir a Jesus Cristo. Às vezes nós somos levados a agir por obrigação, e é o que parece que aquele filho mais velho fazia. Ele se achava mais justo do que os demais. Ele achava que então o seu irmão era o que não prestava e ele era o certo. Muitas vezes a gente acha assim. Muitas vezes a gente acha que alguém que está muito distante de Deus, esse não deve ser nem merecedor do amor de Deus. E então, digamos que entre aqui por essa porta, aquele cara, cabeludão, de colete, bermuda, quase sem nenhum espaço, sem tatuagem, e ele chega e vai sentar junto de você. E aí, a primeira impressão que você tem é de dizer, ele precisa de mais espaço. E aí a gente pensa, o que é que Jesus faria?
texto que nós estamos lendo é exatamente porque os publicanos e pecadores é que queriam estar junto de Jesus. E os fariseus e os escribas estavam recriminando Jesus porque Jesus queria estar junto. O que é que nós temos de diferença de qualquer outra pessoa no mundo? Apenas a graça que nos alcançou. Tenho comentado já a respeito de uma música, salvo engano é de João Alexandre, Falso Véu, e que diz que a diferença que existe em nós, poeira vinda do mesmo chão, é somente o amor que nos alcançou, graça imensa, imenso perdão. E Cristo morreu de braços abertos. O texto bíblico diz que ele morreu de braços abertos para cumprir a sua própria palavra quando disse: a todos atrairei para mim mesmo. Quando for levantado da terra, a todos atrairei para mim mesmo. E então, qual é a diferença que existe em nós? A graça. Porque nós somos pecadores como as outras pessoas também são. E então, não adianta a gente tentar dizer: mas eu tenho só pecadinhos. Aquela pessoa parece que tem pecadões. Pecado é pecado. Pecado diante de Deus é pecado. E aí, somente mesmo a graça para nos fazer merecedores de estar na presença de Deus. E essa graça que faz com que o Espírito de Deus venha habitar em nós, é que tem transformado a nossa vida. E se nós não somos exatamente iguais àquela pessoa, é simplesmente porque Deus já tem operado na nossa vida um bocado de coisa. Ele já tem mudado a nossa vida em diversos aspectos. E a aparência é o menor deles, é o menor desses aspectos. Tanto que o apóstolo Pedro vai falar a respeito também de roupas femininas. E ele vai dizer: a mulher não se vista como as pessoas lá de fora. A beleza da mulher não esteja no frisado dos cabelos, nas roupas suntuosas, nas joias, mas esteja naquilo que é o homem interior, de um espírito manso e tranquilo. Aí há quem pegue esse texto e coloque assim: está vendo? Pedro está dizendo que a mulher não pode frisar os cabelos, que a mulher não pode cuidar dos seus cabelos, ir para cabeleireiro e fazer essas coisas, nem vestir vestimentas que sejam caras, nem usar joias. Só que o que Pedro está dizendo é que essas coisas são as coisas exteriores, e o que importa são as coisas interiores. A gente não pode deixar que as coisas exteriores tenham mais importância do que as interiores, porque de toda forma a gente cuida do exterior, porque a gente, na hora que se veste, a gente vai lá no espelho e vê se está bem, a gente penteia o cabelo, a gente cuida do exterior. O problema é quando a gente dá tanta atenção às coisas que são do exterior, que as coisas do interior terminam ficando em segundo plano. E aí a gente começa a achar que até mesmo pelas coisas exteriores a gente é mais justo do que aquele que tem uma aparência diferente. As coisas do interior importam mais. A gente pode estar vestido da melhor maneira possível para estar presente num culto na igreja. E alguém que está com uma vestimenta completamente diferente daquela que a gente está usando, está com um espírito de adoração a Deus muito acima do nosso. O Senhor Jesus menciona isso ao narrar também a respeito de um publicano e um fariseu.
O fariseu chega lá na frente, na hora da adoração, e abre os braços e diz: graças te dou, ó Pai, porque não sou como aquele publicano que está lá atrás, mas eu dou o dízimo de tudo que tenho, cumpro com toda a lei, etc. E o publicano nem sequer levantava a cabeça. Lá atrás, ele bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque sou um homem pecador. E o Senhor Jesus vai e diz: aquele voltou para casa justificado. O publicano voltou para casa justificado. Apesar de aparentemente o fariseu estar muito na frente, mas Jesus vai e elogia o publicano. Mas há um terceiro personagem aqui, que é o pai. E essas características do pai, a gente já começou até a destacar. Ele ansiava por ter o filho consigo, ele vai em busca do filho mais novo, e ele vai em busca também do filho mais velho. O filho mais velho fica de fora da festa. O filho mais velho então está indignado com o pai, com o irmão, com a festa. Ele não se alegra com a alegria do pai. E o pai sai da festa e vai em busca do filho mais velho. O filho mais velho que estava com ele, mas estava distante. O filho mais velho que estava junto, mas não usufruía da riqueza do estar junto ao pai. Ele não devia nada a nenhum dos filhos. A gente viu que o filho mais novo achava que a vida devia a ele. O filho mais velho achava que o pai devia a ele. O pai, porém, sabe que não devia nada a nenhum deles. Por mérito, o que nós teríamos da parte de Deus era condenação. Mas pela graça e misericórdia de Deus, é que ele age da maneira desse pai. O pai que vai ao encontro dos filhos, e o pai que atende à necessidade dos filhos. O filho mais novo precisava de sandálias, ele estava caminhando ali, vinha de uma longa jornada já descalço. Coloquem sandálias nos pés. Roupa suja, dê-lhe uma roupa nova. Coloquem-lhe o anel no dedo. Ele se sentia desprezado, mas agora aquele anel o identificava como membro daquela família. E o filho mais velho estava lá fora, sem entender o amor do pai. E o pai vai ao encontro dele e diz: meu filho, tu estás sempre comigo. Tu estás sempre comigo. A maravilha da presença de Deus conosco já é superior a qualquer outra coisa. O pai vem e diz: tudo que eu tenho é teu. Eu tenho colocado na tua vida tudo aquilo de que você precisa. Às vezes a gente pode ficar pensando que a gente poderia ter mais coisa do que o que Deus tem dado, mas quando a gente olha para aquilo que Deus nos tem dado, a gente vê que o que Ele tem nos dado é o suficiente. Alguém pode dizer: mas pastor, eu estou endividado. E aí o que a gente vai dizer é: será que você aplicou conscientemente, né, aquilo que Deus colocou na sua mão? Será que você não gastou perdulariamente como aquele filho mais novo? E que o que precisa é estabelecer ali um orçamento, viver dentro daquele orçamento. Mas as coisas mais importantes Deus tem colocado na nossa vida. A primeira delas, a salvação pela fé em Cristo, a certeza de vida eterna pelo perdão recebido do Senhor Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz, o preço que Ele pagou pelo nosso perdão. Tudo aquilo que Ele tem colocado como suprimento na nossa vida. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, vai dizer que alimento e vestimentas são o de que a gente de fato precisa.
Deus sustenta as aves do céu, Deus veste as flores do campo, e Ele tem dado aquilo que é necessário para o nosso viver, e mais bênçãos da sua presença, do resultado disso nas pessoas que estão à nossa volta, talvez a nossa família. E aí talvez você diga: mas pastor, eu tenho muita dificuldade na minha família, meus irmãos me desprezam, me odeiam. Mas lembre que o Pai não lhe odeia. Lembre que o Pai está com você sempre. Filho, tu estás comigo sempre. E que Ele então tem nos dado tudo aquilo que nos é necessário. Ele vai e atende a necessidade de cada um daqueles 2 filhos. Precisamos agir para com Deus em resposta ao seu amor e graça, reconhecendo que o jeito de Deus revelado na Bíblia é melhor do que aquilo que nós poderíamos pensar como nossa maneira de ver a vida e de como tiraríamos mais proveito dela. Tendo o nosso coração agradecido por quem Deus é e por tudo que Ele tem feito na nossa vida, agindo com alegria em favor dos que precisam ser alcançados por esse amor, ou edificados nesse amor. Tenho já mencionado que há um livro do pastor Tim Keller a respeito desta parábola, e que o título do livro é como ele acha que deveria ser chamada esta parábola, não como a parábola do filho pródigo, ou mesmo como outras pessoas têm chamado, a parábola dos 2 filhos, porque não é só o filho pródigo, e pródigo quer dizer gastador, esbanjador, mas ele diz que o nome dessa parábola deveria ser a parábola do Deus pródigo. O título do livro é esse: o Deus pródigo. O Deus que é gastador, esbanjador do seu amor por nós. Ele esbanja do seu amor por nós. Seguir a Jesus, então, é fazer o contrário do que fez o filho mais novo ao buscar distância. É fazer o contrário do filho mais velho, que servia, mas servia como que por obrigação. É seguir a Jesus em resposta ao seu grande amor por nós. Servir a Jesus porque Ele tem feito tanto por nós, que o mínimo que nós podemos fazer é o máximo que esteja ao nosso alcance. E que Ele seja merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, por tudo aquilo que viermos a alcançar na nossa vida. Aquilo que nós fazemos de bom é porque Ele age em nós. Quando a gente faz alguma coisa de mal, é porque a gente agiu sozinho, né? A gente agiu da nossa própria maneira. Mas Ele é merecedor de toda honra, toda glória, todo o louvor. E que assim a nossa vida seja uma vida de serviço agradecido ao nosso Deus, que fez tanto por nós, esse Deus pródigo de amor por nós. Que Deus nos abençoe. Amém.